Olá a todos, sejam bem-vindos à apresentação da Indusoft e a evolução do SCADA. A princípio, esta apresentação foi feita para um evento da ISA, então estamos convidando todos que não puderam participar e os que participaram que quiserem reassistir. Meu nome é Francisco, eu sou especialista de produto, já com 7 anos de Indusoft, e quase 20 anos de automação industrial. Eu vou guiá-los por aqui. Vamos ter uma pequena apresentação de quem é a Indusoft, vamos mostrar a linha do tempo do desenvolvimento de escadas e tecnologias que estão por vir em sistemas supervisórios em geral. No final falaremos um pouquinho do supervisório Indusoft e abriremos para perguntas e respostas, ok? Caso alguém tenha alguma dúvida, vocês devem ter um símbolo de uma mãozinha. É só vocês clicarem para solicitar uma pergunta. Mas em qualquer momento podem fazer perguntas, mas teremos um espaço no final dedicado para isso. Então vamos lá. Quem é a Indusoft? A Indusoft é uma empresa que foi fundada em 1997, nos Estados Unidos, e teve algumas inovações no mercado. Então ela foi pioneira em sistemas de IHM com suporte para o Windows CE, desde a versão 1.0, antes do CE ser difundido sequer em um IHM. Também foi o primeiro software com integração em XML em sistemas de escadas e solução web, com produção de telas em HTML. É o primeiro software com multitouch e suporte HTML5 e temos uma fácil conexão de banco de dados, que inclusive é patenteada. Bem, o software, ao longo dos anos, teve algumas certificações. Entre elas, nós fomos certificados pela Microsoft como Gold Partner. Temos certificação ISA 9001, versão 2008, tanto para o desenvolvimento do software quanto para o controle de qualidade do mesmo. Somos membros da OPC Foundation e o nosso software ele é certificado self-tested pela OPC. Participamos inclusive de todos os OPC Interops, que são encontros de interoperabilidade de OPC promovidos pela OPC Foundation. Ao longo desses anos, desses 15 anos, nós recebemos alguns prêmios. Destaque para os últimos prêmios pela Control Engineering, que é uma das revistas de maior influência de controle e automação do mundo, onde os assinantes elegem os vencedores. E no último ano nós ganhamos tanto nos sistemas de IHM supervisório, aplicações móveis para controle, automação e instrumentação, e aplicações de monitoramento por causa do nosso dashboard para Business Intelligence. Hoje a Indusoft tem presença mundial. A nossa matriz é em Austin, no Texas. Porém, nós temos uma filial em Walldorf, na Alemanha. Uma outra filial em São Paulo, da onde eu estou falando com vocês. Que temos toda a estrutura que tem em Austin numa escala reduzida. E uma última filial em Campinas, dedicada ao desenvolvimento do software. Porém, temos distribuição em mais de 138 países, suporte técnico em alemão, português, inglês e espanhol. Hoje, atuamos em diversas verticais. O software ele nasceu para automação industrial, mas já estamos atuando há anos, inclusive, em automação predial. Área de elétrica, óleo, gás, desde pequenas soluções até aplicações de grande porte. Ok? Então vamos lá ao tema da nossa palestra, que é o desenvolvimento dos sistemas SCADA. Bem, o nome SCADA, na verdade, ele já surgia por aí desde a década de 60. Para quem não sabe, SCADA é um sistema de controle e aquisição de dados. Então, em 1970, começaram a surgir os primeiros sistemas de SCADA em si. Eram equipamentos dedicados, computadores dedicados, muitas vezes plataforma VAX ou outras plataformas não PC, porque ainda não existia o PC na época,
interface de caracteres e monocromática. Era fechado em 80 colunas e 40 linhas de caracteres ASCII. Então, para fazer qualquer desenho, a única forma era usar esses caracteres ASCII. Ou era preto e branco, ou era verde, de fósforo e preto, né? Era monocromático. A programação era de baixo nível, muitas vezes assembly. No final da década de 70 surgiu o C para essas plataformas, e essas máquinas todas eram standalone, ou seja, eu não tinha uma rede e intercomunicação entre elas. Inclusive, os instrumentos tinham que ser conectados diretamente e exclusivamente a elas, né? Dessa forma não tinha mobilidade, os sistemas eram fixos e enormes, e caríssimos. Tá? O primeiro surgimento de escada, eles tinham um custo muito próximo aos DCS. Já nos anos de 1980 até os anos 90, aí sim, já com o advento do do PC com DOS, tá? A gente continuou naquela interface de 80 colunas, 40 linhas, porém, já com o surgimento de cores. Então a gente ainda estava preso em caracteres ASCII, mas agora com cores, podendo dimensionar, exibir estados através de cores, e começaram as primeiras redes industriais. A princípio vieram as redes 232, que era ponto a ponto, depois as 485 de loop de corrente, 422, onde surgiu o Modbus, por exemplo, que a gente poderia espetar vários equipamentos nessa rede. As máquinas continuavam em standalone, tá ok? Já existia em sistemas corporativos Ethernet em cabo coaxial ou em interface AUI, porém na indústria ainda não era utilizado. E mais uma vez, as estações eram grandes, os PCs tinham pouca capacidade e não tinha mobilidade. Já em meados de 90 surgiram os Windows, já 3.11, depois 95, 98, com o primeiro ambiente gráfico. E obviamente interação pelo mouse. Então isso trouxe uma interface gráfica avançada, com milhares de cores. A gente pôde passar a usar imagens para representar os nossos objetos em campo. Não estávamos mais presos àquelas interfaces de caracteres ASCII. A partir daí os símbolos ISA puderam ser não só utilizados em larga escala, como também até fotos podendo ser utilizadas para demonstrar o equipamento. Surgiram as redes industriais e o Ethernet finalmente chegou à indústria. Então, já existia uma necessidade de compartilhamento de dados, essa necessidade cada vez crescente surgiu com que a gente tivesse redes entre esses computadores trocando informações. Então aí surgiu, nessa ocasião, começou a conexão entre os sistemas de chão de fábrica com o corporativo, de forma automática, eliminando erros. E ainda não tinha mobilidade. O que tínhamos nessa época eram estações IHMs fixas. Tá ok? Já no ano 2000, com o surgimento em sistemas embarcados, CE principalmente, a gente começou a ter tablets industriais podendo ser carregados pela fábrica. Então a gente poderia ter empilhadeiras já com seu sistema móvel. Tá? A arquitetura web começou a chegar ao chão de fábrica. Então você poder ter, além de distribuído através de rede, você ter páginas web para o sistema corporativo ou operação remota dessa sua fábrica. Redes wireless e redes industriais em padrões abertos. Começaram o surgimento das fundações, como a Interbus, a própria Profibus Foundation um pouco mais tarde, onde, a princípio, aquelas redes industriais fechadas e proprietárias tiveram seus padrões abertos e grande disseminação. Apesar de já existir o conceito de pins e MES, nessa época ele começou a se espalhar. Então, os históricos em pins e os plant managers em MES começaram a ser cada vez mais requisitados e se falar cada vez mais neles. Tá, ok? E as informações que eram trocadas com o sistema corporativo foram ganhando cada vez mais fôlego, aumentando assim não só a eficiência do processo, mas também a qualidade e principalmente a rastreabilidade. Tá, ok? Hoje a gente está acostumado com recalls, mas imagine um recall quando você não conseguia rastrear o seu processo. Então desde os anos da década de 2000 a gente consegue ter isso com muito mais facilidade. E por fim a época atual. Sistemas móveis
já foram massificados. Em estudos recentes já foram demonstrados que existem mais smartphones no mundo do que habitantes. Daqui a pouco nós teremos, é previsto para 2017, 3 sistemas inteligentes, tablets ou smartphones por habitante vivo na Terra. Surgimento de interfaces multitoque, computação em nuvem, que já existia, mas com aumento de segurança e colaboração no desenvolvimento de aplicações. Mobilidade e compartilhamento de informações, não só para indicar eficiência e melhorar o processo, mas também para evitar esses erros e fazer com que os sistemas sejam interoperantes. Ok? A gente consegue ter a qualidade e a produção integradas, bem como o despacho e a logística, também a produção. E comunicação entre as várias áreas, desde o planejamento até as vendas. Bem, então vamos para as tecnologias atuais, né? O que se espera daqui para frente, pelo menos em nossa visão. Então, como são muitos temas, seria muito extenso, nós vamos bater em 3 tecnologias. Primeiro, Cloud Computing, ou computação em nuvem. Cada vez mais ouvimos falar disso. Depois, em desenvolvimento colaborativo, por isso vamos falar do Team Foundation da Microsoft. E por último, mobilidade, falaremos do HTML5, CSS3 e JavaScript. Bem, vamos iniciar pelo Cloud Computing. O que é o Cloud Computing? Cloud Computing, ou computação em nuvem, na verdade, é uma solução onde a gente tira a infraestrutura de dentro da nossa empresa, do nosso site. A princípio, nós temos 2 tipos de Cloud Computing, a pública e a privada. A pública, por exemplo, Google Docs estão na nuvem, Gmail, Microsoft Office 365, esses são exemplos de nuvens públicas, está aberto para qualquer pessoa. Mas também existe a nuvem privada, onde a sua própria empresa pode montar servidores na internet com conexões em VPN e apenas os seus funcionários têm acesso a essa rede. Ok? Basicamente, nós temos 3 tipos de solução de nuvem. Primeiro, que a gente chama de Software as a Service. Um exemplo é um software como serviço, o Gmail. O e-mail, existe lá o e-mail, ou o Google Docs, já está pronta a solução para eu utilizar. No caso desses 2 que eu citei, são gratuitos, mas tem, por exemplo, o Office 365, que nada mais é que o Office que estamos acostumados, mas eu pago uma mensalidade ou anuidade. Ou seja, a partir desse momento, o software passa a ser vendido como serviço. Depois, nós temos o plataforma como serviço. Vou usar mais um exemplo do Google. Para quem não conhece, ou para quem conhece, o Google Apps, né? Applications do Google. É uma plataforma para você desenvolver as suas aplicações para clientes corporativos, né? Então, o Google Apps, você tem lá o Gmail, o Google Docs e outras ferramentas do Google, porém você tem uma plataforma de desenvolvimento para que você desenvolva o seu aplicativo para essas indústrias. Então ali você pode integrar um ERP, um CRM ou um outro sistema seu usando essas ferramentas. E por último, Infrastructure as a Service, ou infraestrutura como serviço. Nesse caso, nós temos ou o próprio servidor ou máquinas virtuais à nossa disposição. Um exemplo é o Windows Azure, ou outros conceitos que nós temos por aí. Bem, no software como serviço, nós temos um mínimo de controle, nós só temos controles de privacidade. E esse controle vai aumentando até a infraestrutura como serviço, porque aí nós somos responsáveis por tudo que se passa ali dentro. E quais são as vantagens dessa cloud? Primeira vantagem, redução dos custos com infraestrutura. Eu não preciso ficar me preocupando com a atualização e otimização desse meu servidor, com aumentar a memória, espaço em disco, tudo isso é feito dinamicamente, alterando o contrato com o seu provedor. Né? Dessa forma, você tem melhorias de hardware, sempre que necessário, não só de disco, mas também de velocidade, aumento de banda. Se você aumentou a sua cartela de clientes, você pode aumentar a sua banda. E, por estar na nuvem, trabalhar de maneira colaborativa e
não fixa. Você pode trabalhar do escritório, de casa, em qualquer lugar que você tenha acesso a esta rede. Bem, e quem que usa isso? Porque algumas coisas podem não fazer sentido. Pô, eu vou ter que comprar um espaço num data center? Não. Cada nível tem uma finalidade. Então, o software como serviço, então ouçam a palavra consumidor, usuário final que vai utilizar essa solução na nuvem. É própria para o usuário final. Tá, ok? Depois nós temos plataforma como serviço. Aí a gente ouve a palavra desenvolvedor. É quem vai desenvolver a aplicação que precisa ter atuação nesse nível. E por último, a infraestrutura como serviço, ouça a palavra hosting, provedor, que seria a pessoa que vai hospedar a sua aplicação em escada. Tá? No caso do Windows Soft, nós estamos prontos para as 3 camadas. E para quem não ficar muito claro, um exemplo de aplicação como serviço, a gente tem aqui um demo, que é uma aplicação real, só precisei tirar o logo aqui do cliente a pedido dele, que é um software como serviço, prospecção de petróleo. Nos Estados Unidos, se você tem uma terra, o solo é seu, e você pode contratar uma empresa para procurar petróleo e explorar esse petróleo pagando apenas os impostos. Então essa empresa ela fez um software, ela coloca a sonda no seu local e um servidor que envia dados pela web. E o cliente paga uma mensalidade para acessar as informações dessa prospecção de petróleo dele. Assim ele consegue verificar o tipo de mineral que está presente no solo e através desse mineral eles estimam a presença ou não de óleo. Tá? Esse é um exemplo que você pode estar usando. Um camarada comprou um supervisório, alugou uma máquina, desenvolveu, ou seja, ele comprou a infraestrutura como serviço, disponibilizou para os engenheiros dele na camada de desenvolvimento, mas o cliente final adquire apenas o software como serviço, a última camada. Tá ok? Bem, depois, isso seria a nuvem. Então a gente espera que todas as empresas de escadas migrem para a nuvem. Algumas vão fazer ferramentas para desenvolvimento em nuvem, outras servidores rodando em nuvem e, por último, o software já pronto para estarem colocados em nuvem. Tá? Nós tivemos na apresentação da Isa algumas perguntas e foi feita uma clássica pergunta: como é que eu garanto que o meu dado vai chegar lá no servidor na nuvem através da nossa infraestrutura atual? Bem, no mesmo local tinha também um participante da SAP e que mostrou uma experiência dele, mas é o que nós falamos. Em países onde a infraestrutura não é perfeita como o nosso, nós temos que ter um repositório local. Então, por exemplo, no Windows Soft a gente pode trabalhar com base de dados do modo Store and Forward. Eu estou sempre mandando os dados para a nuvem. Caiu a conexão, eu salvo os dados localmente. Retornou-se a conexão, eu pego esses dados locais, replico no servidor principal e apago o dado local, continuando a alimentar a nuvem dessa forma. Ok? Depois, colaboração. Em parte, isso veio até com a necessidade da nuvem e de grandes empresas onde tem vários engenheiros trabalhando no mesmo projeto. Então há necessidade de que uma pessoa seja especialista, por exemplo, um design gráfico para fazer os desenhos de tela, em 3D, 2D, da forma que o cliente exigir. Tem um outro camarada especialista em comunicação, que vai fazer a depuração de comunicação ao PC, ou por drivers, ou com banco de dados. O DBA para falar com o banco de dados e o desenvolvedor da aplicação em si. Hoje, ou nós temos uma pessoa para fazer todas essas etapas, ou cada um faz a sua etapa numa máquina física. E a ideia é que todos esses softwares migrem para o desenvolvimento ou engenharia colaborativa. Tá, ok? Então, um dos grandes participantes que já existem no mercado de TI há anos é a Microsoft, que tinha o DevTrack, que hoje se chama Visual Studio, e os softwares podem, por exemplo, usar eles para ter essa interface integrada, o Microsoft Visual Studio Team Foundation Server, onde você tem controle de versão e poder fazer revisão. Por exemplo, você tem lá cada versão, o que foi feito e por quem foi feito. Além dessa colaboração multiusuário que eu já falei. Importante, histórico de alterações, eu poder rastrear
em exato momento que foi inserido cada necessidade do cliente. Tudo isso, obviamente, respeitando as diretivas de segurança que você pré-configurou. Tá ok? Backup e restauração vai estar integrado nesses sistemas. Tá? E a opção de você comparar o projeto atual com o anterior e fazer merge. Imagine você estar em campo, deu um problema. A primeira coisa, você vai lá no sistema e pede a versão anterior, coloca para rodar. Depois você compara a versão que você acabou de pôr no cliente e deu problema com a versão anterior e encontra as diferenças para achar a causa raiz do seu problema. Bem, eu já fui muitos anos também dessa área e quanto tempo eu não já perdi por uma vírgula ou um parênteses que não foi fechado, né? Espero que tenha sido o único a ter tido problemas assim, mas é bem comum e essa ferramenta ajuda você a ver isso. Tá ok? Bem, mais uma vez, nós estamos preparados para isso. Servidores de licença. Hoje, em clientes corporativos, nós temos, por exemplo, clientes aqui no Brasil com 130 licenças nessa mesma fábrica. Imagina que ele tem que ir máquina por máquina, pegar hard key por hard key para atualizar quando tem uma nova versão. E fazer o inventário, tudo isso é trabalhoso. Então, não só no software, mas outros softwares devem estar surgindo ou já surgiram com servidores de licença, onde você determina que uma máquina vai servir as licenças e as outras máquinas, conforme vão entrando na rede, verifica a necessidade de licença, puxam uma licença dessa do servidor. Tá ok? Se você for na última versão do Indusoft, lá no nosso software de licenciamento Register, você vai ter lá modo local ou rede, né? E tudo mais. Assim você pode ter todas essas licenças centralizadas num servidor dentro do seu CPD, evitando o que é comum de muita gente ter perda de licença porque foi um prestador ou alguém foi lá, pensou que era um pendrive que esqueceram, pega, põe no bolso, chega em casa, não funciona e joga fora. Elimina-se esse problema porque você consegue colocar esse seu hard key num ambiente seguro e segregado. Por último, vamos falar de mobilidade. Bem, como eu já comentei, hoje nós temos mais smartphones e tablets do que habitantes no mundo. Bem, só que isso tem um problema. Por quê? Como que é a nossa interação com o computador e a interação com o smartphone? É totalmente diferente. Eu não tenho mouse e teclado lá no meu smartphone ou no meu tablet. Eu estou acostumado a usar lá o toque, multitoque, tecla de acesso rápido. Então, se eu pegar simplesmente uma aplicação feita para o Windows PC e jogar dentro de um tablet ou de um smartphone, a minha chance de sucesso é muito pequena. Então nós temos que criar pensando nestas soluções. Ok? Já que cada vez mais temos novidades na forma de interação com esses smartphones. Hoje já temos comando de voz, gestos, não só toque em tela. Tá? E principalmente o multitoque para fazer formato de pinça, de zoom, de rolagem. Então temos que estar adequados não só a isso, mas ter recursos também como a economia de bateria e tudo mais. Tá ok? Depois, a questão da plataforma. Eu comentei que a gente tem mais smartphones do que habitantes, porém, não existe um smartphone. Se a gente for no mundo PC, mais de 80% ali a gente está falando de Windows. Tá? Não estou falando de servidor, em desktops. Estamos falando de Windows. Temos um pouco de Mac, um pouco de Linux, Unix, mas basicamente é dominado pelo Windows. Então, os seus sistemas que você terá serão Windows. E acabou. Na plataforma móvel, isso não é verdade. Então, a gente tem uma dominação aí do Android, seguido de perto pela Apple, Windows, BlackBerry, entre outros. Então, essa sua solução não pode ser restrita a uma única plataforma, porque tem vários sistemas operacionais no mercado e a variação de quem é o líder é muito rápida. Pouco tempo atrás, smartphones colaborativos eram totalmente BlackBerry. Viraram Apple, já são Android. O Windows Phone está evoluindo. Ninguém sabe qual vai ser o futuro. Então, a sua solução tem que estar pronta para todas essas plataformas.
Tá ok? E por último, o custo-benefício. Uma solução que funciona para todos os dispositivos é ótima, mas qual é o preço disso? Se for mais caro do que uma licença para desktop com menos funcionalidade, será que seu cliente vai optar por comprar? Provavelmente não. Então a gente tem sempre que ponderar no custo desse sistema e qual benefício esse sistema vai trazer para a gente. Bem, pensando em tudo isso, nós enxergamos que o futuro está no HTML5. Existem outras iniciativas em usar formatos proprietários, mas vejam aqui em cima que eu também coloquei aqui um desenho sobre o risco. O risco do formato proprietário é dele não ser suportado em outras plataformas. Tá? Um exemplo disso é Microsoft Presentation Foundation, só funciona dentro da plataforma Windows Phone. Fora disso ela não funciona. Então por isso a gente enxerga como o futuro da plataforma móvel está no HTML5. Até que se a gente for ver a evolução dos browsers dentro do HTML5 é gigantesca. Hoje o browser mais compatível é o Chrome, mais seguido de perto pelo Opera e pelo Firefox, tá? Depois por Safari e incrivelmente o último é o Internet Explorer. Porém todos eles já estão com muita compatibilidade do HTML5. O HTML5, o que é isso? Bem, para quem não conhece, nós temos na verdade, eu vou falar que a gente usa 3 tecnologias. Primeiro CSS. 3. O que é o CSS? Cascade Sheet, ok? Style. É uma folha de estilos em cascata, onde eu determino estilos, aparência em cascata. Por quê? Eu determino o principal e subníveis, sendo que um nível já engloba o nível anterior. E o que ela faz? Ela me traz as possibilidades de animações, gradientes e transformações. Ou seja, isso que dá a aparência, a interação e animação das suas telas. Por último, em seguida eu tenho o próprio HTML5, que é a evolução do HTML, que ele me traz os sockets ou conexões, os canvas, tá ok? Que seriam para imagens, e os SVG, tá? Que a gente pode fazer os desenhos. Tá? Não só usar bitmaps, mas desenhar de forma vetorial, que nada mais é do que um arquivo de texto parecido com XML, e eu ter acesso a isso ao web e carregar isso de maneira muito rápida, porque eu estou mandando apenas coordenadas e estilos. Mas eles não funcionam sozinhos. Um faz uma coisa, outra faz outra, mas falta algo que ligue um com o outro. E esse algo é exatamente o JavaScript. Tá? Hoje o Java ultrapassou o C na ferramenta de desenvolvimento predileta dos desenvolvedores no mundo. Tá? Então a tendência é que ele cresça. E um dos grandes responsáveis disso também é o JavaScript, a facilidade e a integração que ele teve no web. Hoje tudo que você vê no web existe JavaScript. E no HTML5 ele é justamente o que liga o CSS3 ao HTML5. Tá ok? Bem, já que nós estamos vendo isso como futuro, é nessa linha que a Indusoft está. Hoje nós já temos o nosso Mobile Access baseado em HTML5, onde você tem indicadores de processo em widgets, né, para você poder montar dashboards para a sua gerência e diretoria, alarmes, gráficos de tendências e finalmente as telas. Graças ao advento do Canvas e SVG, eu posso transformar as suas telas em HTML5. Tá, ok? E a ideia é que os softwares evoluam para que a interface deles com o usuário, não só móvel, seja em HTML5. Que assim eles seriam multiplataformas. E por último, touchscreen. Né? A mobilidade trouxe o touchscreen. Porém, os tablets também têm touchscreen. E HMs já tinham há anos touchscreen. Agora os PCs começaram a ter touchscreens. E logo depois, se no meu smartphone eu posso usar pinça, etc., por que não usar isso no meu sistema supervisório? Então nós temos multitouch, com sistema para zoom, pan, ajustar, diminuir tamanho de objetos, arrastar, rotacionar, comando dual, ou seja, bimanual, e eventos de toque. Tá? Eu vou abrir aqui rapidamente um vídeo no YouTube.
para que a gente possa ver exatamente esse multitouch. Eu tinha deixado ele pré-aberto aqui, mas por algum motivo ele fechou. Mas vamos abri-lo aqui. Tá ok? Infelizmente vocês não vão escutar o som, mas aqui está demonstrando um notebook com multitouch, tá? Aonde eu vou ter algumas funcionalidades. Por exemplo, o cidadão está selecionando equipamentos, está dando zoom, arrastando, ligando e desligando. Imagina você poder aqui colocar toda a sua planta, depois dar um zoom para uma máquina específica, ligar e fechar ela. Né? Você consegue numa única tela ter toda a sua planta, toda a sua linha de montagem. E poder abrir o detalhe para aquele equipamento que você quer operar agora. Tá? Isso é uma possibilidade muito viável com o multitouch. Tá? Rotação. Eu poder criar um dial com 2 dedos, mudar ali. Nesse caso, nesse exemplo está uma tela de OE que ele mostra os dados de produção da máquina de acordo com a seleção que você faz no dial. Se eu tentar um dedo não vai, eu preciso dos 2 dedos para rotacionar. Aí um exemplo de mostrar a capacidade de literalmente multitouch, não só 2 dedos. Tá? 1, 2, até 5 dedos numa mesma tela. No caso desse notebook, ele suporta 5 dedos. Hoje já existe no mercado sistemas recém-lançados com suporte até 20 toques. Então você pode ter uma pessoa operando de um lado, enquanto o outro funcionário está do outro. Esse exemplo já é do bimanual. O camarada tentar ligar e desligar, não consegue, enquanto ele não habilitar o botão do lado e usar as 2 mãos simultaneamente, ele não vai conseguir ligar ou desligar o equipamento. Então já podemos ter IHMs com bimanual. Ou sistemas de escada com um PC tradicional, desde que tenha suporte a multitouch. Rotação e movimento de objetos em tela. E dimensionamento. Eu posso fazer um zoom, rotacionar e mover ele em tela usando o toque. Ok? Mais uma vez, poder dar zoom para ver detalhes do processo, diminuir, mover, certo? Então eu posso abrir várias telas do processo e deixar miniaturas delas. Enquanto eu analiso uma tela, eu deixo os outros setores que são interligados em miniatura ao lado para que eu acompanhe os mesmos. Então isso, associado àquela possibilidade de multitoques, várias pessoas podem trabalhar, por exemplo, numa parede, num mural de projeção, no mesmo projeto. Então aqueles control rooms que nós tínhamos telões estáticos, a gente pode ter as pessoas ali em pé, trabalhando nesses telões agora, colaborativamente, ao mesmo tempo. Para quem tem curiosidade de ver um telão com multitouch, vocês podem ir no site do Gizmodo hoje. A Microsoft lança um aplicativo para Windows 8 usando um projetor e o Kinect, aquele famoso sensor do Xbox, para até 20 toques simultâneos numa projeção em qualquer parede ou mesa. Então, o Windows Soft já está pronto para essa funcionalidade recém-lançada da Microsoft. Então, isso a gente enxerga como futuro. Outros supervisórios, vocês vão ver isso no mercado também chegando em breve. Tá? Bem,
E o que seriam essas telas gráficas em HTML5? Opa! Primeiro, para acessar qualquer plataforma, como eu comentei, Windows, Android, OS, qualquer browser, Internet Explorer, Chrome, Safari, etc. E principalmente em qualquer dispositivo. A gente está falando em mobilidade e está pensando apenas em tablets e smartphones, mas não é só isso. Mobilidade inclui PCs e notebooks, porque como eu falei que PC hoje é dominado por Windows no mercado corporativo, só que sempre tem aquele que quer um Unix, um Linux, um QNX ou quer um Mac e não tinha a possibilidade de acessar essa aplicação até agora. Então a mobilidade também traz essas aplicações para essas plataformas, ok? Mobilidade é isso, qualquer equipamento em qualquer plataforma. Bem, aqui já entrando em detalhes, desenvolvimento, tá? Cada vez mais o supervisório, mantendo a sua facilidade de uso, aumenta o poder de desenvolvimento. Não só o tradicional debugging que a gente está acostumado a ter, de criar breakpoints, etc., mas poder verificar variáveis locais, variáveis globais, a sequência em que tudo está sendo executado e análise de status de cada tarefa do runtime. Por quê? O supervisório, por padrão, uma grande diferença dele do Visual Studio é que ele já tem várias ferramentas e ambientes prontos. Só que essas ferramentas, elas são distintas. Então eu tenho o Viewer, eu tenho um driver de comunicação, eu tenho o PC, conexão com o banco de dados, eu tenho matemáticas, eu tenho schedulers, eu tenho receitas, e eu consigo ver essas tarefas, analisar elas em runtime, a sequência de execução, para poder rastrear e encontrar o problema. Porque o problema nem sempre está num script, nem sempre está numa comunicação. Eu preciso rastrear e pensar no supervisório como um todo. E cada vez mais, essa parte de desenvolvimento e depuração de erros vai ser melhorada nos supervisórios. Ok? Bem, agora eu vou falar um pouco do Windows-Soft. Vou falar das nossas licenças. Para quem não conhece o software, ele já tem hoje boa parte de tudo que eu mostrei para vocês já existe no software e está crescendo tudo aquilo que eu falei. Tá? Hoje nós já temos a parte HTML5 para sistemas embedded com suporte a telas, alarmes, gráficos de tendências e os widgets, tá ok? Isso, a ideia é que evolua para chegar também na plataforma PC. Hoje o Windows-Soft, ele está apto desde projetos, a trabalhar com vocês, desde projetos pequenos, de 150 tags, até projetos, que eu nem estava mencionando aqui nesse slide, mas até projetos de 10 milhões de tags, tá? Que é o Advanced Server Plus do Windows-Soft. Então a gente tem desde o pequeno ao grande projeto, todas as ferramentas inclusas. E para plataformas embarcadas, Windows CE, Windows Embedded, Windows XP Embedded, Windows 7 Embedded, nós temos a possibilidade de ter plataformas até 4.000 tags. Bem, qual é a vantagem dos sistemas embarcados? Eu tenho um Windows leve e um Windows Soft leve. Todos aqueles recursos que você está acostumado, ocupando menos de 20 MB de espaço no seu disco. Tá ok? E por último eu tenho como que eu vou saber que a minha licença de Windows-Soft é autêntica. Cada licença de Windows-Soft vai para o mercado com uma etiqueta de número de série e com um certificado de autenticidade com uma marca holográfica. Tá? Então, se a sua licença vier com esse certificado, com marca holográfica e o número de série equivalente ao da hard key ou da soft key ao que está nessa etiqueta, nesse certificado de autenticidade, essa sua licença ela é legal. Tá? Bem, eu vou abrir aqui espaço para perguntas e respostas. Alguém tem alguma pergunta? Fique à vontade em clicar ali no símbolo de mão que vocês têm para fazer a pergunta. Ok, nenhuma pergunta? Então,
daremos sequência. Tá? Bem, quem quiser saber mais sobre a Indusoft, os produtos da Indusoft, tá? Opa, vamos lá. Qual é a pergunta, Carlos? Se puder digitar. Aí também o Wanderson, por favor. Bem, sobre o servidor de licença. Vamos lá, qual é a pergunta sobre ele? É possível ter uma redundância entre o servidor de licenças? Bem, Wanderson, a princípio hoje a gente não está pensando em redundância nos servidores de licença, porque senão você teria que ter licenças redundantes para os servidores. Você teria que ter duas hard keys master com o dobro de licenças. Porém, se você tem servidores na sua indústria em redundância, os dois podem buscar essas suas licenças no servidor. Normalmente, esse servidor de licenças é uma máquina com fonte redundante, num ambiente mais seguro, num data center. Tá? Sobre a complexidade de desenvolver uma aplicação mobile, se é maior ou menor do que uma aplicação local. Pois bem, deixa eu abrir aqui o Indusoft. Só dar um pause aqui, eu vou abrir o Indusoft. Eu vou poder responder essa pergunta apenas no que é referente ao Indusoft, tá? Outras plataformas outros sistemas estão vindo para essa plataforma, mas eu posso falar pela gente. É muito simples e não tem diferença para o local. Aproveitando para responder o Diogo, para falar com o Arduino, nós temos um driver chamado TXRX, que troca dados em caracteres ASCII ou binário. E você pode usar esse nosso driver TXRX para falar com o seu sistema Arduino ou desenvolver dentro do mesmo um protocolo aberto, como por exemplo o Modbus. Então vamos lá. Esse aqui, para quem não conhece, é o Indusoft Web Studio. Tá? Se eu vier na aba Projeto, Acesso Móvel, o que eu preciso fazer aqui para desenvolver para sistemas móveis? Eu só vou falar, criar minhas áreas, por exemplo, se eu tiver linha 1, linha 2, linha 3, eu crio áreas, ou deixo tudo agregado numa principal, tá? Digo que se vai ter alarme ou não, seleciono para cada área qual é o grupo de alarme que eu vou estar mostrando, ou a seleção. Seleção, para quem não sabe, é um filtro que a gente tem na planilha de alarme, tá ok? E depois eu tenho também aqui embaixo colocar um tag. O rótulo do tag, se eu não colocar rótulo, ele assume que o rótulo é o nome do tag. Eu digo se ele vai ter gráfico de tendências ou não. Se ele vai ter um widget para aquela tela para aquela minha tela de dashboards. E por último, aqui embaixo dentro dessa área, eu seleciono quais telas do meu sistema vão aparecer nessa área e eu dou nome para essas telas. Simples, só isso que precisa ser feito. Eu acho que eu consegui responder a sua pergunta, Luiz Carlos. Mais perguntas? Deixa eu só verificar aqui se temos mais perguntas. Ainda ficou um pouco vago? Tá. Eu estou no notebook de apresentação. Vamos ver se eu consigo te mostrar aqui o nosso Mobile Access online. Deixa eu ver. Nesse notebook de demonstração vai ser um pouco difícil eu te mostrar. Mas eu vou mostrar o meu demo aqui online. Que qualquer pessoa pode entrar no meu website, clicar no demo para ver ele em funcionamento. Se vocês baixarem a versão nova do Indusoft Web Studio e tiverem o IIS instalado na máquina,
vocês também vão poder acessar a isso. E para quem pergunta se pode receber o webinar por e-mail, todos os nossos webinars são disponibilizados para vocês no nosso website assistirem mais tarde, ok? Então vamos lá. Aqui eu coloco o usuário e a senha, que no caso no meu site fala que é GuestIndoSoft com IS maiúsculo. Tá? E quando eu configurei lá aquela área que tem a principal ou as sub-áreas apareceriam dessa forma. Eu disse que eu tenho principal, processos e alarme. Alarme, ele vai trazer todos os alarmes. Tá ok? Então você pode ver todos os alarmes. Reconhecer os alarmes, colocar comentário no reconhecimento dos alarmes. Isso tudo está indo lá para o meu servidor. Aqui é apenas o cliente. Depois eu tenho aqui variáveis, gráficos de tendência, onde eu posso verificar em tempo de execução todos os meus os tags que eu marquei naquela interface que eu quero ter gráficos de tendência. E o usuário, em tempo de execução, pode vir aqui e selecionar o que ele quer ou o que ele não quer ver. Tá? Nesse caso aqui eu coloquei muitas variáveis, o nosso demo está com muitas variáveis de exemplo, eu vou tirando as variáveis ao pouco para que vocês possam. Mas vou pegar uma área que tem menos gráficos de tendências, tá? Tem bem menos gráficos de tendências. Mesmo assim eu vou tirar um pouco mais para vocês verem a possibilidade que a gente pode pôr e tirar. O gráfico de tendências ele pode ser online ou histórico. Eu também posso acessar gráficos históricos. Se eu vier aqui em configuração, eu posso falar aqui, ó, tirar o play e selecionar o período. Tá? Esse período, essa interface vai ser de acordo com o seu smartphone. Tá, ok? Eu posso dizer também se eu vou ter ou não preenchimento, se eu vou ter modo percentual de 0 a 100% ou se eu vou ver em escala do meu sistema. Tá? Então eu coloquei aqui modo de preenchimento, aí ele faz um gráfico de área com transparência para que eu consiga ver o meu de baixo. E por último, no meu demo aqui online não está, mas eu tenho aqui screens. Eu vejo exatamente a tela que eu fiz. Deixa eu ver se eu consigo abrir no meu demo aqui. No meu IndoSoft. Tá? O próprio demo da versão atual do IndoSoft, ele já traz pré-configurado algumas áreas e telas. Tá? Já tenho pré-configuradas aqui. Inclusive, se eu vier para baixo, eu já tenho as telas desse setor configuradas. Tá? Eu vou rodar meu IndoSoft. Está o IndoSoft aqui rodando. Eu vou deixar aqui uma tela aberta. E vou colocar aqui agora o IP da minha máquina para rodar. Opa, errei aqui. Então, diferente daquele outro, eu já tenho aqui, ó, screens, tá? Respondendo ao Luiz Carlos. Eu não preciso desenvolver nada de novo na tela. Eu só venho aqui no screens, escolho a tela que eu pré-configurei, então eu vou pegar, eu tinha colocado Food and Beverage, vou abrir essa mesma tela e vou lá. Eu tenho a tela rodando no IndoSoft e a tela rodando no meu Mobile Access. Se eu vier aqui e mudar de auto para manual, olha o que aconteceu no meu supervisório. Eu mudei a minha tela, que já existe nesse meu demo. Desde a versão 7.0, quem tem a versão 7.0 vai ver que esse demo aqui é o mesmo. Eu só configurei para a web. E eu posso estar operando ele aqui. Pergunta respondida. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Bem, mais alguma pergunta? Rogério, pois não? Se puder escrevê-la.
Bem, enquanto o Rogério não pergunta, Rafaela, em projetos residenciais. Nós temos em Curitiba já há alguns anos pessoal usando em projetos residenciais, desde a época dos PDAs, onde o cliente vinha através de uma rede GPRS e já mandava ligar e apagar as luzes com câmeras usando o ActiveX do Windows Media Player, câmeras IP, podendo ver o que está acontecendo na sua casa à distância. E hoje em dia nós temos também em outros lugares do mundo isso sendo desenvolvido já com plataformas móveis mais atuais. Pois não, Rogério? Como podemos configurar os equipamentos que utilizem o OPC? Bem, Geraldo, eu vou mostrar bem rápido, porque não é o foco desse nosso webinar, tá? Mas basicamente aqui no Indusoft o OPC a gente considera, conforme a especificação, ele não é um driver. Eu simplesmente escolho aqui em comunicações se é OPC-DA, OPC-UA, .NET, XML e configuro ele como se fosse um driver do Indusoft normal. Escolho o servidor, coloco o tag, o item remoto, o tipo de scan e pronto. Tá? Rogério, qual é a sua pergunta? E aproveitando, Geraldo, se você quiser saber mais sobre o OPC, todo o nosso treinamento está disponível em vídeo gratuitamente no nosso website. É só ir lá no indusoft.com.br, vai ter uma seção treinamento. Passa o mouse lá, vai abrir um submenu, vai ter vídeos de treinamento. Boa parte dos vídeos já estão em português, alguns ainda estão em inglês, mas em breve teremos 100% em inglês. Sobre a apresentação do IE, é Internet Explorer, Rogério? Bem, o que eu mostrei em vocês foi no Indusoft rodando no Chrome. Há muitos anos, nós já temos o Web Thin Client do Indusoft Web Studio rodando no Internet Explorer. Né? O que eu mostrei aqui para vocês foi no Chrome, que poderia ser o meu smartphone. Aqui, infelizmente, eu não consigo mostrar o meu tablet ou smartphone aqui para vocês. Tá? Quem assistiu a apresentação do SMA novo, a pessoa que demonstrou utilizou um desktop remoto para mostrar um iPod que ele tinha na mão, mas eu aqui não tenho esse recurso para vocês. Mas se você for mostrar no Internet Explorer, já há muitos anos, você só precisa configurar o endereço IP aqui no acesso web, clicar aqui no símbolo do Indusoft e publicar. Assim a gente gera. Depois disso é só configurar o seu web server para apontar para essas páginas e você pode acessar do Internet Explorer. Isso é o projeto da forma do desktop. No mobile, você tem que dar o IP/mobile access, vai usar usuário e senha e ter as telas que nem a gente viu aqui, que seriam... ficou faltando mostrar os widgets, né, que seriam os dashboards. Mostrar os seus dashboards, onde eu posso ter de formato circular, semicircular, horizontal, liga e desliga, e texto. Bem, Rogério, se você está com uma aplicação Internet Explorer funcionando no servidor e em outras máquinas não, eu solicito que você mande um e-mail para suporte@indusoft.com ou ligue para a gente, tá? Esses são os nossos canais de contato. E-mail comercial, e-mail de suporte técnico, nosso website, que também tem um web chat lá, e o telefone, por quê? Está faltando alguma configuração no seu web server, Rogério. Provavelmente são os que a gente chama de Miami Types, que a partir do Windows Vista aumentou-se a segurança para o servidor web e você tem que configurar cada tipo de arquivo para qual aplicativo que ele vai funcionar, ok? Bem, quem quiser encontrar a gente, além do nosso site, e-mail, web chat e telefone, também nas redes sociais, Twitter, Facebook, Google+, é só colocar depois /Indusoft Brasil, vocês vão nos achar, tá? E gostaria de aproveitar para convidá-los. Estaremos participando da FenaSucro em Sertãozinho, São Paulo, agora no final de agosto, e também da Intermac em Joinville,
no começo de setembro. Então quem quiser nos visitar, sinta-se à vontade e apareça em nosso stand. Alguma outra pergunta? Igor, deixa eu ver se eu já respondi o Igor. Vamos ver ao Igor. Na opção de debug, está disponível, Igor, essa opção de debug a partir do Service Pack 2 do Windows Soft 7.1. Tá ok? Não só debug, teve uma série de melhorias, mas eu falei apenas do debug, porque o debug é uma tendência não só no Windows Soft, mas em outros softwares. Mas além do debug, eu posso fazer em qualquer planilha do Windows Soft um filtro. Eu posso pesquisar o que eu quero enxergar, né? Eu não sei onde está aquele tag nessa planilha. Além do meu XREF que eu sempre tive, agora eu posso vir na planilha e procurar o que eu quero. Tá? Então tem uma série de funcionalidades novas, mas essa do debug está evoluindo em todos os supervisórios. O intuito desse webinar não era só mostrar o Windows Soft, mas também para vocês as tecnologias que existem. Geraldo, quanto à versão educacional, vocês podem entrar no meu website também. Tá? Então vamos entrar aqui para quem não conhece o nosso website. Eu tenho aqui em treinamento, os vídeos de treinamento online que eu comentei. Então, até o módulo 4 em português, do final do módulo 4 em diante em inglês. Tá? Todo o nosso treinamento aqui disponível. E eu tenho aqui o Windows Soft educacional. Tá? E no Windows Soft educacional, você pode pegar e baixar o Windows Soft para finalidades educacionais. Ele é gratuito e tem todas as ferramentas do Windows Soft e até 512 mil tags. Tá ok? Todas as ferramentas do Windows Soft profissional você vai ter aí no seu versão educacional. E aqui no produtos IHM Escada Software Windows Soft educacional, você vai ter mais informações sobre ele, tá? E ter um e-mail que você precisa entrar em contato para registrar a sua licença educacional. José Roberto, você pode sim migrar da 6.1 para 7.1. O que você precisa comprar é a atualização. Né? Como todo software tem as atualizações, nós temos atualizações gratuitas, que são os Service Packs, e pagas. As pagas são as atualizações de versão. Então você entra em contato com a gente, diz qual é a sua licença, e a gente vai te dar um valor de atualização que ele tem um desconto em relação a uma licença nova. É muito mais vantajoso fazer o update do que comprar uma licença nova. Mais perguntas? Bem? Mais perguntas? Não tendo mais perguntas, então eu me despeço por aqui de vocês. Espero que tenham gostado do webinar e boa sorte a todos. Estamos aqui à disposição nos canais mencionados para tirar qualquer dúvida. Mais uma vez, esse webinar vai estar disponível em vídeo em nosso website em breve. Muito obrigado.